Meu amigo, minha amiga, há um provérbio que diz: quem não é visto, não é lembrado. Apareça na sua igreja, vá para o culto, se apresente ao seu pastor, à sua missionária, comungue a fé com seus irmãos. Estamos sentindo sua falta. Eu costumo dizer para quem me pergunta que, tratando-se de sentimentos amorosos, eu digo que amor só de mãe e paixão só a de Cristo. Amor de mãe e a paixão de Cristo, estes são verdadeiros. Pode crer. Hoje estamos aqui estudando a mensagem para estarmos pregando sexta-feira, baseado em Josué capítulo 9, versículo 1 a 9, que vamos falar sobre alianças. Alianças com pessoas desconhecidas. E vamos mostrar que é possível sim um crente, uma mulher ou homem de Deus ser enganado por pessoas que não têm escrúpulos diante de Deus e dos homens. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, está escrito: diga aos ricos deste mundo que não sejam altivos e nem ponham a sua confiança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que todas as coisas nos dá para delas desfrutarmos. Então, não se engane, o dinheiro é ilusão. Não acredito no amor da mulher, nem no amor do homem, nem a amizade de um amigo. Sentimentos e relacionamento interpessoais que está relacionado ao dinheiro. Não. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 diz que a nossa confiança no dinheiro é enganoso. Se você me perguntar, pastor, há sustentabilidade na vida do crente que não se congrega? A resposta é não. Não há sustentabilidade espiritual na vida do crente que não se congrega, porque congregar é um mandamento do céu. Quando um homem ou uma mulher casados têm a tendência do adultério para derrubar o homem ou a mulher, eles chegam dizendo: eu te amo. E a prova que não existe amor verdadeiro, porque no adultério não existe amor, no adultério existe pecado, morte e separação eterna de Deus. Então, cuidado para você não cair. Na vida, cada um de nós prestará contas a Deus. Salmo de número 50, versículo 21, Deus diz que Ele está calado, vendo o que cada um de nós estamos fazendo. Mas vai chegar o dia dele prestar conta. E Ele vai esfregar em nossa cara o nosso erro perante Ele. Cuidado, mulher. Na casa de Paulo, a igreja em Corinto, o apóstolo Paulo escreve dizendo no capítulo 7, versículo 10: quanto aos casados, digo não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido, e que o marido não deixe sua esposa. Então a sua separação não é legal. Quando Caim matou seu irmão Abel, veio do céu uma pergunta para Caim dizendo: Caim, cadê teu irmão? E hoje a pergunta de Deus é para você, mulher, para você, varão. Cadê teu marido? Cadê a tua esposa?
Jesus fez uma das grandes perguntas que deva arder no nosso juízo. O que adianta o homem ou a mulher ganhar o mundo inteiro e, por fim, perder a sua alma? Ou o que você dará em troca da sua alma? Isso é uma pergunta de Deus para você. Estamos fazendo um estudo bíblico sistemático, mostrando biblicamente, categoricamente, que o casamento não é uma brincadeira. Muitas pessoas irão para o inferno por banalizar o casamento. Então, cuide da sua mulher e do seu marido. Cuidado. Esta semana eu estarei pregando sobre alianças, baseado em Josué capítulo 9, versículo de 1 a 9. E seria muito bom se você que é casado, solteiro, solteira, mãe solteira, rapaz solteiro, ou sendeiro, se você ouvisse a palestra nesta semana, em nome de Jesus. O princípio da pobreza e de uma vida sofrida está inserido no momento em que a pessoa não procura desenvolver o seu intelecto, não procura estudar, adquirir uma profissão, se profissionalizar e não recebe conselhos, nem de Deus, nem dos pais e nem dos amigos. Aí a pobreza vem. Existem 3 fontes de sabedoria. Sabedoria humana, de forma natural, sabedoria diabólica, uma inspiração maligna para o mal, e a sabedoria divina, que é adquirida aos pés de Cristo, mediante a leitura da palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo. Pense nisso. Às vezes alguém pergunta qual é o pior fracasso na vida sentimental de um cristão. É o rapaz ou a moça, o homem e a mulher, se relacionar amorosamente com o novo convertido, com crentes desviados ou pessoas não crentes. Este relacionamento não vai durar muito. Vai trazer fracasso, dores, solidão e prejuízos irreparáveis. Às vezes alguém pergunta qual é a maior besteira diária na vida de um cristão. Eu digo, é ele ou ela passar o dia com o celular sentado numa calçada, falando mal da vida alheia e não manda uma mensagem evangélica para ninguém. E ficar tirando fotos, colocando nas redes sociais com beicinho. Isso mostra o quanto o crente está desligado da fé. Alguém me perguntou, Pastor Ângelo, qual é a maior tragédia na vida de um crente? A maior tragédia da vida de um crente é ele ou ela abandonar os princípios doutrinários da palavra de Deus e se achegar a qualquer outra fonte religiosa que não viva as doutrinas do Evangelho. Aí é um fracasso espiritual para o crente. Há momentos na vida que a gente pode correr para todos os lados. Mas, como disse o Senhor Jesus, se ele fechar as portas, não tem quem abra. Mas também, se ele abrir, não há quem possa fechar. Então, o segredo é, deixe Jesus ser a chave da tua vida. Pastor Erinaldo Silva, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Marcos, Deus em Cristo abençoe. Pastor Ângelo falando. Estaremos orando sim, meu amigo, em nome de Jesus. E quero deixar para vós outros uma promessa profética
em Isaías capítulo 14, versículo 27, que está escrito: aquilo que o Senhor determinou, quem irá invalidar? Se ele estendeu as mãos, quem fará as mãos dele voltar atrás? Em outras palavras, a bênção determinada para a vossa vida, não há ninguém que possa anular nem impedir. E aquilo que Deus determinou, estendendo as mãos sobre vocês, ninguém fará a mão do Senhor voltar atrás. Estarei orando. Deus vai dar vitória para nós em nome de Jesus. Um abraço, amado pastor. Um abraço, pastor Erinaldo Silva. Pastor Ângelo, Pai do Senhor, meu amigo, eu estou aqui com o coronel e pastor também, Marcos. Esse é um grande homem de Deus, ele tem uma causa na justiça, estava conversando comigo aqui, e eu disse a ele do seu trabalho: pastor, faz uma campanha de oração por esse homem, eu vou entrar nesse propósito também, para ele receber essa causa, ele vai mandar uma oferta para o senhor, tá bom? Esse aqui manda, que é crente, é um homem de Deus, viu? Apresento, a causa dele é uma causa grande, de 300 mil reais. O senhor, como é um homem que não tem inveja, pode saber da causa. Ore, porque assim que sair ele vai abençoar o senhor vai ser abençoado, tá bom, pastor? Alguém poderia perguntar: pastor Ângelo, o senhor é desconfiado com que tipo de crente? Eu sou desconfiado do crente que não gosta de se congregar. Eu sou desconfiado com aqueles que são avivados somente na hora que pega no microfone. Eu fico muito cauteloso com pessoas assim. Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, coisa maravilhosa, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Meus amados irmãos, nós temos no início dessa carta uma grande revelação do Espírito Santo para a igreja do século XXI, para todo servo e serva de Deus que estão predestinados. Quando digo predestinado, não é a doutrina da predestinação. Quando eu digo predestinado é porque nós aceitamos a Jesus, e quem aceita a Jesus não tem outro destino a não ser o céu. É para onde nós iremos. A Bíblia diz que nós esperamos no céu e nova terra, no qual habita a justiça. Mas eu quero falar um pouco sobre Paulo. Nós sabemos que ele é um hebreu por natureza, um hebreu nato. Ele é da tribo de Benjamim. E talvez os seus pais colocaram seu nome de Saulo em homenagem ao primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim, o rei Saul. Daí o teu termo Saulo. Saul era o nome que ele era conhecido. Mas nós aprendemos que Saulo, ele teve um encontro com Cristo. A igreja conhece a história da estrada de Damasco, e a sua vida foi radicalmente transformada. Não somente a sua vida, mas também a sua história, e o seu nome também foi transformado, porque é o único dos apóstolos que é chamado de apóstolo dos gentios. E ele teve um ministério fecundo, um ministério para uma classe de pessoas que não eram judeus, pessoas que não conheciam as leis e as tradições oral do povo hebreu. Porém, Saulo, ele agora, depois de convertido, ele tem notícia de uma família cristã, de um grupo de crentes que morava nas regiões de Roma, e ele descobre que esses crentes não tinham
na sua ocasião, um pastor que os doutrinasse, que os tivesse ali com eles dia após dia, ministrando na sua vida, ministrando na história daquele grupo de pessoas cristãs. Era uma igreja nova, agora composta de gentios e judeus, porque em Cristo nós somos uma só pessoa, um só corpo. Não há diferença entre gentios e judeus, se todos foram comprados pelo mesmo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo descobre que esses crentes, possivelmente, eles vieram a existir, esta congregação, este grupo de cristãos, logo após alguns dos romanos que vieram de Jerusalém e notificaram o grande derramamento do Espírito Santo no dia em que se converteu quase 3.000 pessoas e que elas voltaram às suas terras de origem. Lá em Roma começaram então uma pequena comunidade cristã, onde o amor, a fé, a esperança no Cristo vivo era visível no coração das pessoas. Mas tinha um problema. Aquele grupo de irmãos não tinha assim um líder espiritual, um cabeça sobre eles. E Paulo, sendo sabedor, manda uma carta para esses crentes através da serva do Senhor, que vai sair da região onde morava para a cidade de Roma. Esta mulher chama-se Febe, uma serva de Deus que servia ao Senhor na igreja em Secreia. E Paulo manda uma carta que é justamente este contexto de toda a carta aos romanos. Paulo manda por ela. Agora, aqueles crentes não conheciam Paulo pessoalmente. Talvez algum, ou dois, ou três tivessem ouvido falar sobre ele, e o homem agora transformado pelo poder de Deus. Porém, Paulo, ele tem a humildade de se apresentar para esta igreja. Ele tem a humildade de mandar esta carta. E ele não quer impressionar ninguém. Uma coisa que eu acho lindo aqui é que Paulo não procura impressionar ninguém. Na sua humildade, na sua simplicidade, ele se apresenta para a igreja dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. E aqui o Espírito Santo traz a mensagem muito maravilhosa, que foi marco da minha vida, marco da minha história, do meu ministério. Os obreiros, os crentes, os servos, os pregadores, os missionários, os evangelistas, os diáconos, os presbíteros devem ter a humildade ao se apresentar para a noiva de Cristo, a igreja. E nesta humildade, Paulo poderia dizer para a carta: eu, apóstolo Paulo, da tribo de Benjamim, um ex-fariseu. Ele poderia botar todas estas coisas na sua apresentação, mas Paulo não quer impressionar ninguém. Não aprendeu uma coisa: se nós quisermos fazer algo de Deus, nós não precisamos impressionar ninguém, né? Na nossa humildade, ele poderia botar todas estas coisas na sua apresentação, mas Paulo não quer impressionar ninguém. Não aprendeu uma coisa: se nós quisermos fazer algo de Deus, nós não precisamos impressionar ninguém, né? Na nossa humildade, ter a humildade de apresentar as nossas credenciais. Ele diz Paulo, porque Paulo entende que o nome dele deveria ser mais importante do que o título. Vocês concordam? Paulo entende que o nome dele deveria ser mais importante do que o título. Por isso que ele não apresenta o título de apóstolo. Ele coloca o seu nome primeiro. Olha a humildade dele. Hoje nós sabemos que no Brasil há tantas pessoas que, quando vão se apresentar, seja numa igreja, numa comunidade, nas redes sociais, seja através de uma live, a pessoa apresenta primeiro as suas credenciais: doutor fulano, não é verdade? Doutor Beltrano, escritor. Aí a pessoa se apresenta: eu já fui em várias nações, já fui ali, falo tantas línguas, eu sou formado nisso, naquilo, outro.
Pode tentar impressionar, mas Paulo acha que o importante mesmo para impressionar a pessoa é o peso do seu próprio nome. Paulo. Vocês concordam? Paulo. O nome do crente deva ser mais importante do que o seu título. O nome do crente deva ser importante na sociedade muito mais do que as suas formações acadêmicas. O nome do crente. Daí porque a Bíblia diz que melhor é ter um bom nome do que muitas riquezas. Porque o nome da pessoa fala do seu caráter, da sua personalidade, faz lembrar quem ele é, quem ele foi e quem está sendo. Por isso o conselho de Deus para nós hoje é: cuide do seu nome. Não deixe o seu nome cair por terra. Antes do termo pastor, evangelista, presbítero, diácono, missionário, bispo, apóstolo, ou seja, qual for os títulos, deva prevalecer o nome do servo de Deus. Glória a Deus. O nome é mais importante, porque quando alguém menciona o meu nome, se alguém me conhece, ele vai dizer: eu sei quem é esse camarada, não é boa peça não. Vocês concordam? Quando se menciona o nome da cantora, da vocalista, a Benícia eu conheço a história. O pessoal conta que um dia chegou um político numa cidade, numa localidade interiorana, e ele tinha um eleitor que o amava demais. E quando viu, disse: meu candidato, eu já ouvi muito falar do senhor. Ele disse: mas ninguém prova nada. Ele estava preocupado com os comentários. Mas o servo e a serva de Deus não devem ter essa preocupação, porque o seu nome foi separado para ser notificado como representante desse ministério, dessa igreja a qual você está. Jesus tinha muita preocupação concernente ao seu nome. Uma vez ele perguntou para o seu discípulo: o que é que o povo diz a respeito de mim? Quem o povo pensa que eu sou? Alguém disse: uns dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Moisés, outros dizem que você é algum dos profetas do passado. Mas vocês, eu quero saber de vocês, quem é que eu sou para vocês? Aí Pedro, com uma palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Da mesma forma, esta geração, as pessoas da sua rua, os seus parentescos, seus irmãos na igreja, quando olhar para você, ele vai dizer assim: ela é uma serva de Deus. Ele é o homem de Deus. Você conhece o irmão? Eu conheço. Ele é o homem de Deus. Não, mas ele é uma pessoa pobre financeiramente. Ele é pobre, mas é um homem de Deus. Glória a Deus. Os moradores de São Miguel do Tapuio têm que olhar para esta igreja, olhar para você e dizer: ali vai um homem, uma mulher de Deus. Glória a Deus. Antes de alguém me chamar de professor, quem sabe um agente de saúde, quem sabe um médico, uma professora, quem sabe um empresário desta cidade, mas antes que esses termos apareçam, alguém tem que olhar para lá e dizer: este é um homem e uma mulher de Deus. Eu vou para aquela igreja, porque este homem é um homem de Deus. Glória a Deus. A humildade de Paulo é apresentar suas credenciais. Ele começa dizendo também, continua dizendo: servo de Jesus Cristo. Olha que pergunta. Primeiro ele apresenta o seu nome. Ele quer que o povo veja que o seu nome tem que ser mais importante do que o título que ele carrega. Agora ele se apresenta para a igreja e vai mostrar para a igreja quem ele é. Ele disse: servo de Jesus Cristo. Ele não disse que ele é apóstolo, que ele é um poliglota. Ele não disse que ele é um desistente da congregação dos fariseus. Ele diz: servo de Jesus Cristo. Ele quer que a igreja saiba que ele é servo. Ele está se apresentando e dizendo: eu sou servo. E ele mostra para nós uma missão: que nós devemos ser apenas servos. E aqui eu encerro minha salvação dizendo: se o crente
não servir. Se o crente não serve para servir, não serve para ser servo de Jesus Cristo. Paulo entendia isso. Se eu não sirvo para servir a igreja, eu não sirvo para ser servo de Jesus Cristo. Ele serve dizendo: eu sou apenas um servo. Que o Espírito Santo coloca no nosso coração este sentimento: nós somos apenas servos. Muito obrigado, Deus te abençoe, em nome de Jesus.